Finalmente chegou o Natal, né? Aquela época mágica de montar o pinheirinho, de encher o arroz de uva passas, de ter que ouvir o seu tio fazendo a piada do pavê, de ter que ouvir a sua tia perguntando das namoradinhas e, claro, aquela época que todo mundo assiste Esqueceram de Mim. E eu não sei vocês, mas eu sempre que assisti esse filme, eu ficava me perguntando, nossa, mas como que esses bandidos nunca morrem? Mano, os caras levam tijolada na cabeça, é lata de tinta, é ferro de passar, é a cabeça que pega fogo, levam um tiro no fiofó, são eletrocutados e parece que eles sempre levantam e saem andando como se nada tivesse acontecido. Eu sei que é só um filme, que ele não foi feito pra imitar a vida real, que ele foi feito pra ser engraçado, pra ser cômico, mas eu sempre ficava me perguntando esse tipo de coisa. Será que uma pessoa normal, ela poderia sobreviver às armadilhas do filme Esqueceram de Mim? Ou, por exemplo, se o filme fosse mais fiel à realidade, o que teria acontecido com os bandidos? Será que os bandidos não teriam morrido no primeiro filme? Será que tá certo a sua mão pegar fogo e você enterrar ela na neve? E o que aconteceria se tinta caísse assim dentro do seu olho? Para responder essas e outras perguntas, eu convidei o meu amigo Gustavo Lenci Marques, que é médico, e ele vai explicar pra gente o que aconteceria com o ser humano se ele passasse por esse tipo de situação, se ele fosse pego nessas armadilhas. Então, com a palavra, doutor Gustavo, primeiramente se apresente aí pro pessoal. Bom, Andrei, muito obrigado pelo convite. O meu nome é Gustavo Lenci Marques, eu sou médico, especialista em cardiologia e clínica médica, doutor em medicina interna e também professor universitário. Olha aí, deu pra ver pelo currículo que o cara não é pouca coisa não. Ele tem essa carinha de menino, mas o cara é fera, podem confiar. Que isso, cara de menino? Por incrível que pareça, eu tenho a mesma idade do Andrei, tá? E eu sei que quem tem cara de menino, na verdade, é ele, né? Quantos anos vocês acham que o Andrei tem? Tá, deixa quieto, vamos mudar de assunto, então vamos começar. Gustavo, você já assistiu Esqueceram de Mim, né? Claro que eu já assisti Esqueceram de Mim. Quem nunca assistiu Esqueceram de Mim? Especialmente quem tem a nossa idade, né, Andrei? Corta! Ô produção, não pode deixar o cara vir aqui e falar o que quiser? Então vamos começar com a primeira cena que a gente vai analisar, que é essa cena aqui. Antes de começar toda a confusão dos bandidos invadirem a casa e etc, o Kevin prepara a sua janta e a cena é essa aqui, ó. O Kevin aparece jantando macarrão com leite. Gustavo, então explica aí pra gente, né, quais são os problemas dessa cena. Explicar o quê? Não entendi. Como assim explicar o quê? Leite eu tomo com sucrilhos, eu tomo com Nescau, sei lá. Será que o Kevin não vai ter uma dor de barriga de misturar macarrão com leite? Apesar de ser uma combinação bem bizarra, eu diria, não causa mal não. A não ser que a pessoa tenha alguma intolerância à lactose, né? Bom, depois dessa cena do macarrão com leite, os bandidos chegam e aí o Kevin vai pra cozinha, pega uma arma, os bandidos batem na porta e aí por baixo o Kevin vai lá e dá um tiro bem no meio daquele lugar. E aí, Gustavo, o que aconteceria se isso tivesse acontecido na vida real? Primeiro que um tiro mesmo que de chumbinho nesse lugar dói muito, né? Até porque ali tem muito sangue, tem muita vascularização, então tem muitos vasos levando sangue, o que pode gerar bastante inchaço e uma hemorragia importante. Tá, e qual seria o tratamento para isso? Numa lesão leve, o tratamento às vezes não precisa fazer nada em especial, né? Mas em lesões mais graves, assim, que poderiam levar a um sangramento grande, a um inchaço muito grande do testículo, poderia até ser necessário uma cirurgia. E em casos mais graves, poderia ter até o risco de perder o testículo. Caramba, mano, sério? Apesar dele ter muito sangue, o risco teórico de morrer pode acontecer. Se sangrar demais, perder muito sangue. Mas não é algo habitual. Bom, a próxima cena que a gente vai analisar é a seguinte. O Marv vai descer as escadas, só que ele escorrega e se esborracha todo na escada. Nossa, essa cena realmente é bem impactante, né? Alguém rolando a escada. E isso sim pode levar a muitas complicações. Uma série de ossos poderiam ser quebrados, né? Desde uma perna, um braço pelo movimento que ele cai, e até mesmo locais mais graves, como por exemplo a coluna, né? Levar a fraturas. E órgãos múltiplos também poderiam ser afetados. Com o impacto do tórax, por exemplo, que ele faz contra os degraus ali, poderia levar a fratura de costela, né, as costelas quebrarem e levar a complicações dentro do pulmão, como por exemplo o extravasamento de ar do pulmão, que não deve acontecer, que a gente chama de pneumotórax,
e até mesmo sangramento excessivo dentro do pulmão, que a gente chama de hemotórax. Tá, uma pessoa na vida real, se tivesse passado por isso, assim, cai da escada se estrupicando todo, é possível uma pessoa na vida real, sei lá, ficar paraplégica, ir parar numa cadeira de roda, quebrar o pescoço? Sim, esse tipo de lesão mais grave, claro que poderia acontecer. Tinha até uma novela, né, que tinha uma mulher que matava as pessoas empurrando da escada. Acho que era a Senhora do Destino. Então sim, a pessoa poderia, numa dessas, de cair, fazer uma fratura na parte alta aqui, né, quebrar a parte alta das vértebras, lesionar a medula que está passando por dentro dela e ficar paraplégica, tetraplégica e, em casos extremos, até vir a morrer, de acordo com a posição, né, que a cabeça bateu ali na queda. Entendi, beleza. A próxima cena. Essa cena aqui é sensacional. É a cena que o Harry coloca a mão na maçaneta da porta. Essa cena da maçaneta ela é bem interessante. Primeiro porque ele coloca a mão ali e segura, né, por um pouquinho. O nosso reflexo natural colocou, sentiu o calor, tem dor, o que faz? Tira a mão na hora, né? Segurando a mão ali, até poderia levar a um dano mais profundo. Uma queimadura em mão, quando ela acontece, ela pode levar a danos graves. Não pela área, porque a mão é pequena, né? Mas porque no processo de cicatrização, ela costuma a fazer muita fibrose das cicatrizes e ir travando a mão da pessoa. E ela tem dificuldade em voltar a mexer a mão. E o tratamento para esses casos geralmente necessita de uma intervenção cirúrgica, com cirurgias e cuidados mais específicos. Então, no caso, não é só uma queimadura, ele teria que até passar por uma cirurgia, é isso? Se ela for muito, muito profunda, ela pode chegar até a destruir os nossos nervos e a pessoa simplesmente não sentir mais nada de tão grave que ela é. Tá, e no caso ali, depois que ele queima a mão, ele corre e enfiar a mão dele na neve. Tá certo isso? Então quando a gente queima a mão, a gente tem que enfiar a mão no gelo? Porque o gelo, sei lá, ele alivia a dor, ele cura, ele resolve o problema? Explica aí pra gente. Não, realmente colocar a mão no gelo depois de se queimar não vai solucionar. Até porque o gelo é o oposto, né? Ele é extremamente frio. E o frio extremo também causa lesão em pele, causa queimadura, né? Pelo frio extremo. Então, na verdade, o gelo ali aumentaria, né? O que a pessoa poderia fazer ali é lavar com água em temperatura ambiente e procurar um serviço hospitalar o mais rápido possível para fazer o tratamento e os curativos adequados. E ele teria que abortar a missão dele ali de roubar a casa. Bom, a próxima cena é essa aqui, que o Marv tá tentando subir as escadas, ele tá descalço e aí ele pisa com tudo num prego. Essa cena aqui que ele pisa no prego, atravessa o pé, né? Isso aqui pode ter uma série de implicações. Primeiro que se ele não tiver vacinado para tétano, ele pode pegar essa doença. Principalmente porque o tétano fica ali em metais antigos, especialmente aqueles com ferrugem. A bactéria entra na nossa ferida e se prolifera ali. Então isso seria um problema. Mas a lesão em si também poderia causar problema. A gente tem uma série de vasos sanguíneos, de nervos, de tendões que sustentam ali o pé, que estão passando pelaquela região. Então colocar o pé num prego, sem dúvida, causaria lesões mais graves, especialmente se o prego atravessou o pé inteiro dele quase, né? Entendi, beleza. A próxima cena é uma das mais engraçadas do filme. O Harry consegue abrir a porta da cozinha, mas na hora que ele abre a porta, ele ao mesmo tempo aciona uma armadilha que taca fogo na cabeça dele. Nessa cena aqui a gente tem a cabeça pegando fogo, né? E ela fica até por um certo tempo. A cabeça pegando fogo pode causar uma queimadura muito importante no couro cabeludo. O couro cabeludo é outra área muito delicada. Então, como é fininho ali, poderia, por exemplo, até pegar osso, expor o que tem além do cabelo. Sem falar o risco de evoluir para queimaduras em face, que aí tem o mesmo problema que a gente falou lá na mão. Inclusive tem uma cena bem parecida com essa. No segundo filme, ele bota fogo na cabeça dele de novo, e aí ele até demora um tempo ali para perceber que a cabeça tá pegando fogo. Quando ele percebe, ele se assusta, só que a casa tá abandonada, não tem água. Então ele tenta abrir a torneira, não tem água, só resta uma opção: enfiar a cabeça na privada. Então a primeira pergunta agora é a mais nojenta. Qual seria a consequência de uma pessoa enfiar a própria cabeça numa privada suja? Colocar a cabeça dentro da privada não é uma coisa recomendável, né? Mas, a princípio, mal maior não teria, a não ser o risco de ele pegar alguma bactéria ali,
alguma coisa que possa causar, por exemplo, uma diarreia para ele mais para frente. Entendi, mas no caso ali não era água de privada, porque quando o Harry mergulha a cabeça na privada, ela explode. Realmente, se fosse colocar a cabeça na gasolina, no querosene, no álcool, o fogo aumentaria ainda mais e a queimadura dele seria ainda mais grave. Provavelmente sairia só da região que está pegando fogo e poderia acometer o corpo todo, levando a uma situação muito, muito, muito delicada. Bom, depois disso vem a cena que eu acho mais importante, que é a cena quando o Kevin joga a lata de tinta dos bandidos. Eu fiz uma pesquisa e eu descobri o seguinte: essas latas que ele vai jogar nos bandidos, elas seriam latas de tinta que teriam o peso de 5 quilos. O Kevin vai arremessar essas latas de tinta, então essas latas, nessa situação, atingiriam a velocidade de 32 km por hora, o que geraria uma força de impacto 6 vezes maior do que a necessária para quebrar um nariz. Então, Gustavo, ó, veja só, segundo os físicos, essa cena, essa situação, se fosse feita na vida real, na melhor das hipóteses, a pessoa teria um nariz quebrado, certo? Poderia sim quebrar o nariz, mas além disso poderia levar a outros danos. Por exemplo, aquela velocidade quando ela bate no rosto, ela poderia levar até mesmo a fratura não só do nariz, mas de algumas regiões do crânio, dependendo de onde ela batesse. Ela poderia, por exemplo, também pelo impacto, levar algum sangramento dentro da cabeça, o que poderia ser potencialmente letal. E também poderia acontecer uma lesão por desaceleração, né? Então a cabeça estava indo para cá, aquela pancada inteira que ele leva pode fazer um fenômeno que é a concussão cerebral, né? Imagina que o nosso cérebro está dentro da nossa cabeça, como se fosse assim algo dentro de uma caixa de sapato, vamos pensar assim. E você chacoalhou aquilo rápido. Ele faz isso aqui lá dentro, né? Isso poderia acontecer com o cérebro e ele ter desmaiado ali. Inclusive, aproveitando, o canal do Vsauce, ele fez um vídeo onde eles fazem um experimento. Eles recriaram essa cena, só que usando um boneco. Mano, dá pra ver o pescoço do boneco quebrando no meio. O impacto disso no boneco é sinistro. Realmente, eu não conhecia esse vídeo, Andrei, mas realmente pode acontecer isso. Pelo movimento que ele faz, poderia sim causar uma lesão no pescoço grave também. Mas sabe o que eu acho que é o mais engraçado nisso tudo? É que depois dos bandidos passarem por tudo isso, depois dos caras passarem por vários acidentes gravíssimos, por várias situações de alto impacto, porrada e nada acontecer com eles, aí no final do filme vem aquele velho lá da pá, ele chega de surpresa e dá uma paulada na cabeça dos dois e eles desmaiam. É até engraçado imaginar que com uma pá, né, pô, eles desmaiam. Mano, um ferro cai de 3 andares na cabeça do Marv e não acontece nada. Aí aparece um velho da pá e o cara desmaia. Mas sim, isso sim poderia acontecer. Bater com algum objeto muito intenso na cabeça poderia levar ali a uma movimentação do cérebro atípica e levar a pessoa a perder a consciência, quase como um boxeador quando leva um soco muito forte no rosto, ou algum lutador de MMA. Bom, só pra gente terminar, eu quero comentar mais 2 cenas que são do segundo filme, Esqueceram de Mim, Perdido em Nova York. Tem uma cena que o Marv escorrega, cai no chão e aí sai deslizando até bater numa estante. Quando ele bate na estante, a estante cai em cima dele. E é uma estante cheia de latas de tinta. De volta aqui, a queda de uma estante muito pesada em cima da pessoa poderia levar a graves lesões. Novamente, problemas no tórax do paciente, fratura de costela, aqueles danos pulmonares que eu já expliquei. Também fratura de múltiplos ossos, né? Sim, mas e no caso, nessa cena aqui que também dá pra ver que o rosto dele tá cheio de tinta. Dá pra ver que ele tá esfregando, então parece que entrou tinta dentro dos olhos. Qual seria a consequência se entrasse tinta dentro dos olhos? Sim, a tinta é uma substância química, né? Então ela entrar no olho vai fazer uma irritação bem importante no olho, que muitas vezes precisa de uma lavagem especial, né? Então o médico precisa lavar para tirar tudo aquilo. E em casos mais graves desses irritantes, poderia, por exemplo, até causar lesões na conjuntiva, na córnea, que poderiam prejudicar a visão da pessoa, quem sabe até no longo prazo, né? Então, sim, esse risco de perder a visão existiria nesse caso aí, com muita tinta dentro do olho. E aí a outra cena é já na sequência, que é essa aqui, que é quando o Marv leva um choque e é eletrocutado vivo, e daí ele vira uma caveira. Essa cena do choque, ele não ia virar uma caveira, né? Mas o que acontece? O nosso corpo, ele tem muita terminação elétrica, né? Então, assim, a pessoa foi lá e levou um choque muito grande. O que os nossos músculos, ao perceber o choque, eles sentem uma contração, né?
o músculo contrai quando você leva um choque. Então, por isso a tendência de segurar, né? Você coloca a mão em algum lugar e leva o choque, o que o músculo faz? Fecha. E você continua levando o choque. Então, isso seria um problema. Nosso coração também tem atividade elétrica. Inclusive, tem um exame, que é o eletrocardiograma, que ele vê a atividade elétrica do coração. Então, um choque muito importante poderia afetar essa atividade elétrica do nosso coração e levar a arritmias cardíacas. Eventualmente, arritmias cardíacas graves poderiam levar até a parada cardíaca. Tá, então resumindo, na sua opinião, os bandidos, eles poderiam ter morrido já no primeiro filme? Realmente, isso daí é quase Jogos Mortais, né? Inclusive tem aí aquela teoria na internet que o Kevin depois virou o Jigsaw lá, né? Nos Jogos Mortais. Nossa, verdade! Eu preciso fazer um vídeo disso. Essa é uma teoria bem interessante. Poderia ter as 2 primeiras vítimas aí já. Mano, muito legal sua participação, você deu uma aula aqui pra gente, uma aula de medicina, uma aula de primeiros socorros. Ah, sim, e até aproveitando, né, você tem um canal no YouTube, não é verdade? Sim, gente, eu tenho um canal no YouTube que eu falo justamente de temas relacionados à medicina e às outras ciências da saúde, né? De uma forma simples, para trazer conhecimento e misturar com entretenimento para vocês. Então, para quem quiser conhecer o canal do Gustavo, o Dr. Gustavo, eu vou deixar o link aqui na descrição, deem uma passada lá, se inscrevam, deem uma força para ele. E para terminar esse vídeo, eu quero terminar, né, desejando um Feliz Natal para todos vocês, que Deus abençoe vocês, as suas famílias e que 2021 possa ser melhor para todos nós. Aproveitem para assistir aos últimos vídeos que saíram aqui no canal, que foi o especial do Snoopy e os desenhos da Cartoon Network que não vieram para o Brasil. Eu sou Andrei Bedene e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau! Tchau!